avisando vocês, desculpe pelo atraso, fiquei sem conexão, parece que choveu aqui e deu uma derrubada geral na nossa internet. Então, eu não sei se eu vou conseguir. Gleide, querida, está comigo. Eu hoje estou com um pouco de dificuldade, Gleide. Normalmente... Bom, eu fico feliz que você está aqui. Eu estou chegando um pouco atrasada, porque estava marcado para as 5. A filha já chegou, a Daniela aqui também. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu hoje, que deu uma zebra aqui na minha internet, e por isso eu estava aqui tentando entrar em conexão e não conseguia. Então, que bom que eu consegui, que bom que vocês estão aqui. Me perdoa pelo horário, realmente não foi intencional. A dificuldade realmente era a internet. Eu não sei o que aconteceu. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui e entrar em ação com o que a gente conseguiu. Eu, de verdade, comuniquei vocês lá no grupo que eu não consegui salvar o vídeo, a live de segunda e de quarta, que foi de número 54 e 55. A de 55 tinha um trecho muito pequeno do livro lido, mas hoje a gente vai ter que dar uma voltada, porque tinha algumas questões que ele fala de novo. Então, talvez não seja prejudicada. A de segunda-feira, infelizmente, estamos com esse ponto que eu não entendi. Ele mostrou que estava salvo e não estava. Eu estou aguardando, de repente o pessoal entrou e aí agora... Oi, Amanda. Nós aqui com problemas de internet, Amanda, como vocês aí no escritório também. A Sandra também chegou. Fica tranquila, Sandra. A dificuldade foi minha, que a conexão não estava boa aqui da internet, tá? Por isso, vamos aproveitar e só lembrar que na quarta-feira, quem estava comigo já sabe, a gente estava fazendo sobre aquele exercício que o próprio Tony Robbins, né? Só lembrando, eu sou a Delúcia Amaral e a gente trabalha com processo coaching desde 2004. E a nossa proposta aqui é ler o livro Poder Sem Limites e comentar, dando exemplos práticos, tá? Então, se cair a internet, vocês me avisem, tá bom? Mas a ideia é essa, que a gente possa ler. E aí, nessa semana, basicamente, a gente está fazendo exercícios com modalidades e submodalidades. Como funciona isso? Olha só. O que a gente deixou na última frase lida na quarta-feira. Algumas dessas questões, desses exercícios, em princípio, pode parecer um pouco difícil de se responder. Se você tem uma tendência de formar uma representação interna, primeiramente de uma forma sinestésica, pode pensar para si mesmo, eu não consigo fazer imagens. Quem é mais visual tem mais facilidade para fazer a tela mental. Quem é mais sinestésico não tem tanta facilidade. E quem é auditivo também tem dificuldade. Então, reconhecer qual é o padrão que você funciona faz toda a diferença. Oi, Fátima, que bom que você chegou. Oi, Fabiana, tudo bem? Que bom que você chegou também. O que acontece? Quando a gente sabe qual é o nosso perfil, eu funciono melhor comigo mesmo para poder mudar as minhas representações internas e funciono melhor com os outros. Eu acho que a gente lá no Grupo Saúde, a gente trabalhou bastante isso, principalmente com quem estava lá, para ajudar alguém a emagrecer lá na sua casa, pessoa querida, que a gente tinha... Veja, quando eu tô com um perfil de uma pessoa que é um pouco mais gordinha, que tem problemas de peso, com uma pessoa que é bastante magra e não teve nenhum problema de excesso de peso em nenhum momento da sua vida, eu estou falando de dois perfis que podem estar com dificuldade de conversar. É mais ou menos como se eu estivesse querendo ouvir a FM Antena 1, mas sintonizando lá na Transamérica, por exemplo, tá? Então, a conversa não flui exatamente... Oi, Marcela, seja bem-vinda. A conversa não flui porque eu estou querendo conversar com uma pessoa que é de um padrão diferente do meu.
Então, só para eu explicar, e aí eu volto já para o livro. Quando eu sou uma pessoa magra que não tenho problemas com a balança, eu sei trabalhar muito bem com quem é magro também. Quando eu tenho excesso de peso e, portanto, algumas dificuldades a mais para eliminar o excesso de peso, eu funciono muito bem com quem tem excesso de peso. Agora, imagina, né, por exemplo, você querendo vender um imóvel, você que é da área do ramo imobiliário, e eu sei que tem gente aqui, né? Imagina você é uma pessoa que tem excesso de peso, por exemplo, sofre, né, para resistir a um brigadeiro, sofre para resistir a uma boa macarronada. E aí você vai vender um imóvel para quem é bastante magro. Para aquela pessoa que a gente costuma dizer que é magro de ruindade, pensa comigo. Veja, é como se você estivesse falando na FM Antena 1 e o outro está te ouvindo ou tentando te ouvir lá na Transamérica. Como é que pode acontecer uma comunicação onde o canal é diferente? Então, eu parei um minuto para que você possa entender. Oi, Rosa, que coisa... Desculpa, Maria do Rosário, né? Eu parei um pouco para falar, para que você possa entender por que algumas relações não emplacam. Às vezes você está na balada, né, e rola aquela química, e aí a química é só visual, porque quando chega para conversar, você descobre que não tem química nenhuma. Se é na balada, tudo bem, não era o dia de você encontrar a sua alma gêmea. Mas se é numa relação de vendas, por exemplo, você precisa saber qual é o canal dominante das representações sensoriais do seu cliente, para que você possa atuar no dele. Bom, e se eu casei com uma pessoa que está numa sintonia diferente? Bom, você vai falar quase 1 milhão de vezes e ele não vai entender. E aí você vai começar a descobrir que o problema não é falta de vontade da pessoa em te ouvir. Ou ela não faz aquilo de propósito para te atrapalhar a vida. Não, ela está no canal dela, o dominante dela. E eu estou no canal dominante meu. Então, para eu emplacar com o meu cliente, seja ele meu filho, meu marido, meu namorado, minha mãe, meu irmão, meu cliente de coaching, meu cliente de maquiagem, meu cliente de imóveis, como a gente tem trabalhado bastante aqui com pessoas, não só aqui, mas também lá no coaching individual, com pessoas que trabalham com vendas de imóveis. Se eu não tiver emparelhada na mesma sintonia, você vai falar e ele não vai te ouvir. E às vezes, se você parar para pensar, tem algumas pessoas que você bate o olho, começa a conversar e realmente a conversa flui. Depois de 1 hora você fala, nossa, que interessante, parece que eu já conheci essa pessoa há muito tempo. É tão somente porque vocês estão falando na mesma frequência. Então, tá fácil a comunicação, porque a fala flui no mesmo canal. E é disso que a gente está falando. Olha só que importância que tem eu descobrir de que maneira eu funciono. Qual é o seu canal? É sinestésico? É visual? É auditivo? Como eu descubro isso, Adelúcia? Fazendo esses exercícios. Tem facilidade... Veja, é mais magro, nunca teve problema com peso? Tá muito mais fácil de eu identificar que você está no canal visual. Tem excesso de peso, adora comer, é muito mais fácil eu saber que você está no canal sinestésico. Não é nenhum desses dois, ao contrário, você adora música, você não vive sem música, você inclusive se incomoda um pouco quando as pessoas falam muito alto perto de você ou com uma voz muito rígida. Você gosta de uma voz mais melodiosa, você está no auditivo. Por que é importante eu reconhecer? Vai ser mais fácil você trabalhar com você e com o outro. E é por isso que a gente vai continuar aqui nessa checagem, né? Oi, Daniela, que bom que você também já entrou, que legal. Aliás, você já tinha entrado e eu não tinha visto, tá?
A Marcela também, já falei um oi. Doutora Kátia, que coisa boa. A Maria do Rosário também já chegou. Tamires e Roberta da Corso. Uau, tô feliz que vocês estão aqui. Parabéns por você se abrir para ouvir uma coisa tão diferente, que nem é tão nova, né? Eu já disse, a programação neurolinguística nasce em 1977, então já está aí com 41 anos, e a gente, quanto mais rápido a gente aprende, melhor a gente faz a nossa conversa interna, o nosso diálogo interno e, obviamente, a nossa conversa com os outros, né? Só para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, antes de ontem, no processo coaching que eu estou fazendo com aquela pessoa que eu já falei para você, que é específica lá da imobiliária, uma técnica poderosíssima que eu ensinei para ele, que pode te ajudar, é que quando você, por exemplo, tem um quadro de funcionários, de vendedores, você precisa identificar qual é o canal dominante de cada um dos seus vendedores, dos seus funcionários. Por quê? Porque se aparece um cliente que está num canal, vamos dizer assim, no canal visual, você vai destacar um funcionário que esteja no canal visual, porque eles vão conversar na mesma frequência. Se você está para atender um cliente que é num canal sinestésico e você é visual, libera para o outro vendedor, até numa loja, se você imaginar, você consegue, por exemplo, eu estou lembrando de uma loja de sapatos na qual eu já trabalhei aqui. Eles têm pelo menos, principalmente nesse final de ano, eles têm pelo menos uns 15 ou 20 vendedores na loja. Cada um tem um perfil. Então, em vez de organizar o brief de atendimento pela ordem, né? Eu já atendi, então vai você. Não, pelo perfil do consumidor que está entrando. Tem um perfil mais... Tem um perfil, ela é especial demais mesmo. Ah, eu não sei quem está falando. Uau, gratidão, doutora Roberta. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Fiquei feliz de saber que eu sou especial. O que eu quero mostrar para vocês é que... Mas alguém está dando tchau já? Dizendo magnífico, feliz... Não, pera, vamos continuar mais um pouco, Daniela. Linda. Como assim? Acho que não entendi muito bem esse negócio, Adelúcia. Cliente, magérrima, versus vendedor gordo. Essa conexão não funciona, Fátima. Essa conexão não funciona. Agora, preste atenção, Fátima. Isso é muito importante para você. Se você está numa conexão, numa vibração, num perfil de representação sensorial sinestésico, que é o perfil que é um pouco mais gordinho, que tem mais facilidade para engordar, mais dificuldade para emagrecer, você vai funcionar melhor com um cliente que você perceba que também tem essas características. Por isso é importante identificar. Agora, preste atenção. Você, Fátima, está fazendo programação neurolinguística com a Adelúcia. Você está lá no curso fechado. Então, você vai aprender, primeiro, a identificar o seu padrão. Segundo, a entrar na conexão que você tiver vontade ou que você precisar. Quem faz programação neurolinguística não precisa mais ficar com receio e falar: ai, Jesus, eu sou sinestésica e agora eu vou atender um cliente que é visual. Como eu faço? Não, você vai saber o caminho para você emparelhar, porque eu não sei se você sabe, né? Tem um monte de gente que gosta de iPhone. Tem um monte de gente que gosta de Samsung. Agora, presta atenção. Eu não faço ideia, porque eu não entendo de tecnologia. Não sei se se a doutora Renata ou o marido dela estão aqui, o Renato, aquele fofo que me presenteou essa semana e que eu estou aqui botando em prática o que ele me presenteou para poder mostrar para vocês depois. Então, quem entende de tecnologia, Amanda, se estiver por aí ainda, me conte, eu consigo emparelhar o tal do Bluetooth? A Aline também entende um pouco disso. De um Samsung com um iPhone.
Porque, veja, eu estou falando de dois sistemas operacionais diferentes. Um é iOS e outro é o Android. Eles conversam entre si ou não? Depende de uma senha? É mais ou menos isso que acontece com as pessoas. Alguém está numa vibração, vai conversar com outra que está em outra vibração. Eu posso, veja bem, se eu estou numa empresa onde eu tenho muitos vendedores, eu posso escolher um vendedor que já tenha a mesma sintonia com aquele cliente que está chegando. Mas se eu não tenho tantos vendedores assim, eu posso escolher conscientemente, quando eu conheço essas ferramentas, eu posso conscientemente escolher quais as ferramentas que eu vou utilizar para entrar na sintonia daquele meu cliente, não importa qual é o canal que ele interaja. Gente, isso é fundamental para o vendedor. Detalhe básico, nós somos vendedores o tempo todo. Se você olhar para a Delúcia, você vai entender que o perfil da Delúcia é um pouco mais sinestésico. Eu enfrentei algumas dificuldades para eu poder eliminar peso. Lembra que as palavras têm força, né? Gabriela, que coisa boa. Tô te esperando lá no grupo, hein, Gabriela? Cadê você que só aparece aqui de vez em quando? Não adianta aparecer de vez em quando, tá? Aí você perde o fio da meada. E aí não dá certo. Então, eu te espero lá no grupo, viu, Gabriela? Você é muito importante lá no grupo. E aí, assim, você me convidou um dia desses para eu estar no grupo, no próximo Tony Robbins. Eu acho importante a gente estar sempre antenada. Mas eu de verdade considero que o processo coaching, eu estou te falando com muita sinceridade, tá? Honestidade e integridade. O processo coaching ele é muito mais poderoso do que os cursos amplos. Quando você vai num curso desses, e eu já fui no Tony Robbins este ano, e fui para conhecer as técnicas dele, porque aquilo é importante para a Delúcia no meu trabalho. Mas estar sempre nos cursos genéricos, onde eu estou sendo atendida como mais uma só, no meio de 13 mil pessoas, o ganho existe, mas ele é muito pequeno em relação ao tamanho do investimento, tá? Então a Delúcia seleciona muito bem o tipo de investimento que ela faz para que eu possa obter realmente o resultado que eu espero. Porque dinheiro pode nascer em penca. Quem está acompanhando a Delúcia sabe que as crenças limitantes com relação ao dinheiro são muitas. Mas uma delas é que a gente precisa trabalhar muito duro. Sim, no começo a gente precisa dar um gás, sim. Mas dinheiro pode vir mais fácil. Mas eu preciso também aprender a gerenciar o dinheiro, porque senão eu não alcanço o meu objetivo. E às vezes, mesmo recebendo muito dinheiro, se eu não estiver no meu melhor ponto de equilíbrio e com as minhas crenças já resolvidas, eu corro o risco de gastar tudo para não correr o risco de cair naquelas dificuldades que a gente já viu lá na live, que infelizmente eu não salvei, sobre a abundância financeira, que foi na quarta-feira, tá? De qualquer maneira, quem se lembrar de muita coisa do que foi dito, porque o que foi lido eu consigo reproduzir. O que foi dito, eu não preparo, eu não fico, na verdade, preparando um baita texto. Isso vai surgindo conforme as perguntas de vocês, a parte que vocês estão aqui fazendo a interação comigo na live, que eu consigo melhorar o conteúdo com as explicações do que eu preciso fazer aqui no livro do Tony Robbins. Graças às suas aulas, obrigada, minha linda. O que foi graças às minhas aulas? Agora sim entendi. Estou muito mais confiante agora em mim. Eu tenho certeza de que sim. E eu te agradeço por isso, Fátima. Nós precisamos eliminar peso. Nós é você ou mais alguém aí na sua casa, Marcela? Então, eu sempre assisto depois. Você conseguiu assistir, Gabriela, a de segunda e a de quarta?
eu não consegui salvar, tive uma dificuldade aqui no meu iPhone, não sei o que houve, que não consegui salvar. Mas isso eu vou eliminar essa dificuldade na segunda-feira não, no final de semana. Para que na segunda-feira, a live de segunda-feira, esteja perfeita, sem nenhuma dificuldade. Essa daqui, eu como descobri agora há pouco, eu não sei se eu vou conseguir salvar de novo, tá? Eu vou até fazer o meu maior empenho para isso, tá? Bom, vamos lá, continuando então. Para que você perceba o que o Tony Robbins, ou o Anthony Robbins, né? Eu tô tão acostumada... Hoje ele usa apenas Tony Robbins, mas antigamente, no livro, né? Se você puder ver aqui, olha, ele colocava Anthony Robbins e não Tony Robbins, né? Agora é que ele andou mudando um pouco. Perceba, quando você então diz que às vezes não é tão fácil formar uma tela mental, ele diz o seguinte... Lembre-se que isso é uma crença, né? Que você não consegue. Na hora que você coloca isso, essa linguagem... entendi, a Daniela foi embora. Oh, meu Deus, ela assiste depois. Quando a gente... E o marido também. Oh, meu Deus, então... Vamos lá que a gente juntas é mais forte. Você sabe disso, né? Lembre-se do seguinte. Quando a gente diz eu não consigo fazer uma tela mental... Fica um pouco mais difícil. Então, se eu colocar esta linguagem no passado, eu não conseguia fazer uma tela mental. Eu não conseguia eliminar peso facilmente. Eu não conseguia conversar com quem está num sistema de representação sensorial diferente do meu. Quando eu coloco no passado, eu começo a melhorar e eu começo a conseguir. Isto é muito importante. Isto é fundamental. Alterar a linguagem no dia a dia, tá? Veja bem, ainda, né? Lembre-se, é uma crença e enquanto você a mantiver, isso será verdade. Conforme você se torna mais consciente das suas próprias modalidades, aprenderá a melhorar as suas percepções por meio de algo chamado sobreposição. E isso significa que se você é fundamentalmente auditivo, por exemplo, fará melhor se recolher em primeiro lugar todas as sugestões auditivas que usa para compreender uma experiência. Assim você pode primeiro lembrar do que ouviu naquela experiência. Lembra? A ideia era formar uma tela mental visualmente. Tá com dificuldade? Então forma uma tela mental auditivamente. E aí perceba o que estava sendo falado, quem estava falando, o que você ouvia naquela circunstância. Mais ainda, uma vez que você esteja nesse estado auditivo e tem uma representação muito forte, rica e muito mais fácil de entrar na moldura auditiva, você vai ser mais facilmente conduzido numa moldura visual ou numa moldura sinestésica. E aí você começa a fazer diferença no jogo para você. Qual? O de se auxiliar para que você melhore as suas experiências e possa atuar em diversos canais, tá? Auditivo, visual ou sinestésico. Na boa, eu sou sincera a dizer para você, eu muito rapidamente acho importante, inclusive, que a gente saiba dos 3 canais. Mas a população em geral no mundo inteiro está dividida em 50% de pessoas sinestésicas, 40% de pessoas visuais, sobra 10% de auditivos. Então, a gente não se preocupa muito com o foco do auditivo, mas saber como funciona o visual e o sinestésico, isso faz uma diferença. Agora, eu tenho uma dica poderosa também para verificar se é visual, se é auditivo. O auditivo normalmente não olha nos seus olhos. Normalmente, ele fica mais com o olho para baixo e ele posiciona o ouvido dele mais próximo da sua boca, da sua fala. Ele virado para você, né? Não perto da sua boca, mas ele, em vez de ele ficar de frente para você, ele fica meio de lado para que o ouvido fique mais próximo da voz que está chegando.
E aí, para ele se distrair enquanto ele presta muito atenção no que ele ouve, ele fica muitas vezes olhando para baixo e tamborilando os dedos. Olha só que interessante. Muitas vezes, quando a gente está diante de uma pessoa auditiva, como não é muito comum, a gente se incomoda, porque a gente está acostumado a querer que você olhe nos meus olhos. E aí, quando eu quero que você olhe nos meus olhos e você não olha nos meus olhos, eu corro o risco de acreditar que a pessoa é mal educada. E às vezes ele só está, às vezes não, tipo 99% das chances de que ele seja somente um dos poucos auditivos que existem no mundo. Porque existem poucos mesmo. E na grande maioria são músicos, tá? Conto sobre isso outro dia. Como é que a gente nasce? Se a gente nasce num canal diferente ou se a gente nasce completo. Eu conto isso para você outro dia. De qualquer maneira, eu vou continuar aqui com a experiência e você fique aqui comigo para poder entender melhor. E aí eu tenho uma surpresa para você no final da aula de hoje. Da nossa... Gente, já tem... Eu entrei um pouco atrasada, eram 17h10, então tem 30 minutos que a gente está aqui. Meu alarme não tocou, mas também se tocasse estaria fora. De qualquer maneira, o que eu quero terminar aqui com você é essa experiência, porque eu acho que ela é muito rica. Ele diz o seguinte: muito bem, você acabou de ver e experimentar então a estrutura de alguma coisa na qual gostaria de estar fortemente motivado a fazer. E alguma coisa na qual, no presente, você não tem interesse especial, nenhuma motivação real para fazer. Mais uma vez, então, forme uma imagem mental e agora repita de forma exata as mesmas perguntas, tendo cuidado de anotar as suas respostas. É muito importante que a gente anote as respostas. Você já sabe disso, tem um caderno só para isso, né? Quem está lá no grupo sabe disso. Então, veja, ele diz o seguinte: fazer-se as mesmas perguntas e anotar dentro dessa imagem mental que você está fazendo, seja ela visual, seja ela auditiva, seja ela sinestésica. E aí ele ainda diz o seguinte: por exemplo, quando você olha para a imagem, você vê um filme ou uma foto. Se você vê um filme, esse filme é em câmera lenta ou é no movimento normal? Se é uma foto, ela tem cor, ela está clara, ou ela está opaca, ou ela é branco e preto, ela está distante ou mais perto de você. Quando você faz todas essas brincadeiras com as submodalidades, e aí você usa também as auditivas, né? O que você está ouvindo é longe, você tem que apurar o ouvido ou está perto. É prazeroso, é sonoro o que você ouve, ou ele incomoda porque é muito alto, muito rígido. A experiência que você ouve em nível sinestésico, ela é confortável, ela é quente, ela é aconchegante, ou ela é uma coisa chata, sem graça? Tudo isso você precisa anotar, porque é assim que você vai descobrir se você é mais sinestésico, se você é mais auditivo ou se você é mais visual. Aí ele ainda diz o seguinte: veja, tendo cuidado de anotar como as suas respostas são diferentes daquelas que você teve para a coisa que estava fortemente motivado a fazer. Então, a ideia é você sobrepor uma imagem na outra, tá? Você tem uma imagem que você estava muito fortemente motivado a fazer e uma outra imagem onde você não está nada fortemente motivado a fazer. Eu vou te dar um exemplo que vai talvez ficar mais fácil, e aí a gente encerra hoje. Vamos imaginar que você esteja muito fortemente a fazer uma viagem para a Europa. Eu não estou perguntando se você já fez ou se você não fez, ou se você já conseguiu fazer
o que você colocou aqui, mas eu quero uma imagem que você esteja muito com vontade de fazer. Aprender a nadar, aprender a falar um idioma diferente, passar na OAB, passar no concurso público, ser aprovado naquela entrevista de emprego, efetivar aquela venda que você está buscando. Então você faz a imagem de você totalmente motivado, faz as perguntas, anota. E aí vai para uma outra imagem onde você não esteja nada motivado. Por exemplo, emagrecer, né? Pensa comigo. Emagrecer, para a grande maioria das pessoas que tem dificuldade para emagrecer, porque só para a gente lembrar, o visual não tem dificuldade para emagrecer. Ele pode até ganhar uns 2 quilinhos quando ele vai viajar, quando ele está na época de Natal e Ano Novo que está chegando, e todo mundo fica meio preocupado, né, com aquela comilança, e tá ótimo, é legal, é fantástico, tá? Agora, vamos imaginar, para quem está com dificuldade na balança, esta cena de dizer, ai meu Deus, mas eu não posso, eu adoro pão, como que eu vou ficar sem pão, né? Eu adoro uma macarronada, como é que eu vou ficar sem macarronada? Então, é esta ideia, a outra imagem é alguma coisa que você queira muito, mas você não esteja fortemente motivado para fazer. Quando você descobre como você funciona quando está motivado e como você funciona quando você não está motivado, você tem condições de fazer a sobreposição, que é o que ele está falando, agindo de uma maneira onde você possa colocar as submodalidades que você usou aqui, mais claro, mais quente, mais perto, mais brilhante, mais uau, para você substituir e colocar aqui, para deixar a outra imagem muito mais poderosa. Eu acredito que isso, assim, a gente não está andando muito, quem está com um livro perto, não está conseguindo, está percebendo que a gente não está andando muito nesses exercícios, a gente não consegue vencer muitas páginas do mesmo capítulo. Mas é muito importante que a gente faça o exercício. Então, eu convido você, inclusive, a fazê-lo novamente. Hoje, por exemplo, a gente andou 2 parágrafos, tá? Mas ele é importante, eu tenho que anotar. Se eu não anotar, eu não vou lembrar depois. Porque é por isso que eu dizia para você, ler o livro é muito importante. Porém, entender o que o livro está dizendo, ele é muito mais poderoso. Mais ainda, fazer o exercício e anotar para que você se conheça e saiba como é que você está atuando, porque isso pode ser mudado. Então, o dia que eu, Adelúcia, percebi que eu era muito sinestésica, Márcia Castro chegou, que beleza. Quando eu percebi que eu era mais sinestésica e por isso eu era mais desorganizada, não gostava nem de lavar louça, quem me conhece sabe, eu tinha mais dificuldade para eliminar os quilinhos em excesso. Eu tinha mais dificuldade para domar a minha mente e dizer, não, isto agora não. Porque literalmente domar, né? Porque do jeito que eu tenho aquele leãozinho bom que me põe para cima, eu tinha um leãozinho mau, bem fortalecido, porque eles continuam existindo, tá? Eu não vou acabar com o meu leãozinho mau, não, porque ele até é bom. Às vezes é o leãozinho mau que deixa a gente bastante cuidadosa com uma situação de perigo, por exemplo. Então, quando eu chamo ele de mau, eu não estou dizendo que ele é inútil. Ele muitas vezes é útil, mas minha mente, conscientemente, precisa ter discernimento para saber quando usar um e quando usar o outro. Então, eu continuo ainda, às vezes, né? Eu saio, semana passada, vamos falar de semana passada, eu tinha uma formatura fantástica, maravilhosa para ir. Eu queria aproveitar Que linda! Marcela, como é bom ter amigos, como é bom ter amigos. Linda! Semana passada, eu estava na festa de formatura,
tinha comidas maravilhosas, tinha bebidas maravilhosas. Eu já disse a vocês, gosto de beber caipirinha, gosto de beber cerveja e gosto de tomar vinho. Em excesso? Obviamente que não. Na medida certa, num dia de tranquilidade, em que você está tranquila, normalmente com amigos, dentro de casa comemorando alguma coisa, ou lá na formatura. E aí, o que acontece? Sabe aquele nosso compromisso lá no nosso grupo, de ficar bem para entrar naquele vestido? Jesus amado, eu não tinha percebido o quanto um copo de cerveja pode atrapalhar aquele nosso objetivo. Por quê? Porque eu não tinha o hábito de me pesar todo dia. Lembrando que não é para ficar com a neura de ter de se pesar todo dia. Mas é legal, de vez em quando, você fazer um acompanhamento de pelo menos 21 dias, e se for no grupo da Delúcia, melhor, para que você possa efetivamente dizer, gente, espera aí, se eu estou fazendo esse desafio e eu sei o que eu quero, então eu vou buscar o que eu quero com um foco específico. E eu estava nesse foco específico junto com vocês, como de fato continuo, porque daqui a pouco vem meu aniversário e você já sabe disso. E aí, eu quero estar com aquele vestido, tá? Bem lindo. E aí o que acontece? Depois de voltar da festa, né, com o compromisso de me pesar, meu Deus, um retrocesso. Então, aquele prazer momentâneo de uma cerveja ou uma taça de vinho, na verdade foram 3 taças de vinho, não compensa. Ele compromete o resultado lá no final. Então, quando eu estou com um foco específico e eu sei o que eu quero, eu posso muito bem pegar a imagem da Adelúcia naquele vestido maravilhoso e sim, porque a motivação para eu entrar no vestido é muito forte. A motivação para eu resistir às tentações, não tanto. Mas eu posso fazer a sobreposição de uma com a outra e eu fico muito bem. E é por isso que o processo coaching tem essa intenção, de acompanhar o coach, o cliente, no passo a passo, para que ele possa estar focado o tempo todo. Então, ontem nós terminamos o desafio de 21 dias do ser feliz mesmo emagrecendo. Vocês não têm noção do que essa afirmação pode ser poderosa, tá? Muitas pessoas passaram a vida acreditando que para emagrecer tem que sofrer, para emagrecer tem que ficar subindo as escadas o tempo todo. Sim, vale a pena, mas não precisa ser de tal maneira que você não respire. Tranquilo? Então eu acho que a flexibilidade faz parte do nosso dia. Para que eu, inclusive, mantenha o meu foco, não apenas durante 21 dias. Para que eu mantenha o foco daqui até o final da minha vida, porque emagrecer significa saúde. Aí o dia que eu estiver com vontade de sair dali, não tem problema nenhum, porque você não está de forma inflexível, de forma radical. E mais do que isso, quem estava lá com a Delúcia sabe, a gente utiliza os mantras diários, as mentalizações, os exercícios de visualização, inclusive os de Theta Healing, para permitir que quem emagreça primeiro seja a minha mente. Combinado? Faz sentido isso para você? Faz sentido o que nós estamos falando desde o dia 13 de agosto e quem perdeu, não tem problema. Vai lá no YouTube, algumas perderam mesmo, não tem jeito, tá? Mas são bem poucas. Hoje é a live de número 56. Então, no meio deste universo, nós perdemos 2 e lá no comecinho a gente perdeu 1, tá? Então, até hoje são 3 que a gente perdeu mesmo, não teve jeito. Não sei o que aconteceu e vocês me desculpem por isso. Mas, de qualquer maneira, todas as outras eu vou subindo aos poucos. E agora, nesse final de semana, não vai ser aos poucos, não. Tem que ser mais forte, porque eu quero o meu celular liberado, como alguém me disse, acho que foi a Márcia, que poderia ser memória cheia, né?
mas ele disse que salvou, sabe, Márcia? É por isso que eu fiquei bem triste. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero propor a você neste final de live número 56, você que inclusive ficou comigo até o final, que você esteja comigo no próximo grupo, Ser Feliz Mesmo Emagrecendo. Porque se a gente já descobriu que isso funciona, nós não vamos parar aqui, né, gente? O que é bom, eu quero sempre. O que é bom, eu quero para ontem. Então, nós vamos continuar agora com o grupo 2. Ser Feliz Mesmo Emagrecendo. Com foco na sua felicidade para conduzir as suas emoções de um jeito muito poderoso para que efetivamente você resgate a sua saúde. Porque emagrecer é legal, a gente consegue ficar mais bonita, mas esse não é o principal foco. O principal foco é que a gente dirija a nossa mente para que a gente possa estar controlando as emoções, para que a gente não deixe as dificuldades atrapalhar a nossa vida. Eu já contei numa live anterior aqui, mas eu conto de novo. A Márcia estava comigo quando eu estava embarcando de volta, eu estava saindo da casa dela, embarcando de volta para São Paulo, e eu, por acaso, não sabia onde é que estava o passaporte. Pensa, você imaginando que vai pegar o avião e daqui a pouco, e você não está com o passaporte na mão, né? E aí, aquilo me deu um nervoso tão grande. E a Márcia estava do meu lado, ela sabe, e eu falei para ela, registre isso, porque isso é importante. Eu comecei a sentir fome. Fome doida. O meu estômago roncando. Mas eu sabia que não era hora de comer, eu não estava com fome, não era horário de eu comer, eu não estava acostumada a comer naquele horário. E eu tive fome. Então, muitas vezes a fome não é de comida. A fome é de solução para as dificuldades. Naquele momento eu precisava achar o bendito do passaporte. Tem pessoas que têm dor de barriga, tem pessoas que a fome some nessa hora, são as pessoas mais magras, tá? E os mais gordinhos comem, ficam com fome. E olha só, é dificuldade minha? É. Só minha? Não. E quando a gente está junto, é muito mais poderoso o nosso trabalho. Portanto, sintam-se confortáveis para, primeiro, me enviar o WhatsApp para dizer, sim, Adelúcia, eu quero estar no seu grupo 2, tá? E eu te envio todas as explicações. Segundo, eu também tenho que te dizer que agora nós temos o segundo foco. Lembrando que a gente está desde o dia 13 de agosto trabalhando os 4 pilares daquela tampa que é a felicidade que todo mundo busca. E para eu estar em perfeito equilíbrio nas 4 áreas, eu preciso cuidar de todas elas. Uma delas é a realização pessoal. Eu não sei o que você busca para a sua vida, mas eu tenho certeza que felicidade é uma delas. E para eu estar com foco na felicidade, eu tenho que saber o que é realização pessoal para mim. Eu tenho que saber o que é realização profissional para mim. Eu tenho que saber o que é a realização financeira, que é o outro pilar da felicidade. Sem dinheiro, dinheiro é combustível, né? Sem dinheiro eu não consigo dar nem o passo até a padaria da próxima esquina para tomar um café. Tudo bem? Desculpa tocar nesse assunto nevrálgico, mas é necessário. E o 4º pilar é o da saúde. Nós começamos com o grupo 1 da saúde, porque ele é um dos pilares mais importantes. Por isso que a gente está avançando agora para o grupo 2 da saúde. Agora, além disso, nós precisamos pensar em trabalhar a nossa abundância financeira. E nada melhor do que isso nesse final de ano para a gente saber quais são as metas que eu vou estabelecer para o 2019 que eu mereço viver. Você já sabe estabelecer metas? Você já sabe como vibrar na sintonia da abundância financeira? Não tem jeito. Se eu estava falando para você agora entre Samsung e iPhone, né? Se qual que conversa com qual, se eu estiver buscando a minha realização financeira, mas eu tiver com a sintonia da minha mente ligada na escassez,
e reclamando de tudo que eu não tenho, desculpa, mas você vai descobrir que você vai daqui a pouco ter muito mais daquilo que você está reclamando. Então, é essa a minha proposta para você. Quem está realmente comprometido com um 2019 muito poderoso, me manda lá e me fala no WhatsApp: Adelúcia, eu quero participar da Jornada da Abundância. Não, Adelúcia, eu quero saúde em primeiro lugar. Adelúcia, eu quero os dois. Me manda e eu te mando todo o informativo, todas as explicações de como vai funcionar esse nosso próximo grupo de muita coisa boa. Vem comigo. Você que ficou comigo até agora, eu vou olhar depois com calma e vou mandar uma super surpresa mesmo para quem participou desta live. Então, eu não sei, me dá um oi quem está aqui ainda, quem continua aqui comigo. Eu quero saber todos os ois que estão aqui, que são esses ois que vão participar desta nossa surpresa que eu falei lá no grupo, tá? Então, agora eu quero só que você me manda isto. Eu quero exatamente isto. Saber daqui, a partir do eu, das mãos, dos dedinhos da filha, da Aline, me mande o seu oi e eu sei que você está aqui e aí você está participando do que eu te propus lá, tá bom? Perfeito. Então, mais alguém? Enquanto nós estamos aqui até o final, deixa eu ver. Aline, Fabiana, Marcela, Gabriela, Sandra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, mais alguém? Eu acho que é só. São essas 6 ou não? Último minuto para que você se identifique aqui comigo, para eu saber quem mais. Então, a Fátima não está. Devo ter mandado sem querer, estou aprendendo a mexer no Instagram. Eu não tenho dificuldade para descobrir isso. Não é fácil, viu, Fátima? Mas você não está aqui comigo agora. Além disso, Márcia. Não sei se Márcia está aqui comigo. Se tiver, me dá o oi. Deixa-me ver. É só mais um minutinho. Preciso vender mais 3 unidades. Não vejo a hora de começar o coaching individual com você, Adelúcia. Ela quer demais, realmente, esse coaching. E eu sei que ela vai conseguir. Porque estar no seu ponto de equilíbrio financeiro é o que faz a diferença para a gente realizar os nossos sonhos, né? Meio que tudo esbarra no dinheiro. É óbvio que eu posso ser feliz durante a jornada. A gente já sabe o que é sucesso, lembra disso? Mas eu preciso buscar, sim, e preciso entrar em ação, tá? Então, ok, fechado para este momento, todas as pessoas lindas que estão comigo neste final. E eu agradeço que você ficou aqui comigo, tá? Agora, essas 6 pessoas, me manda lá o WhatsApp para eu saber que era você que estava aqui, lá no profissional, tá? 9577-05373. E eu tô encerrando a live com o meu melhor desejo, que você tenha uma noite de sexta-feira fantástica. E uma noite de sono profundo e restaurador. E que amanhã e nesse final de semana inteiro você só tenha coisas boas chegando na sua vida. Gratidão